E aí, tudo bom com você? Nesse vídeo eu quero bater um papo sobre como você pode ficar em paz após tomar decisões, especialmente decisões mais profundas, mais impactantes, as mais complicadas. Como é que você fica em paz mentalmente para não decidir voltar atrás, não ficar se questionando e tudo mais? E para isso eu quero começar contando uma história minha, que foi a história da minha mudança de cidade. Eu morei em São Paulo, capital, a minha vida inteira, dos 0 anos até os 32 anos. Mas em 2022 eu decidi me mudar para onde eu estou gravando esse vídeo agora, que é em Curitiba, no Paraná, que foi uma mudança relativamente rápida na minha vida e uma mudança que eu fiz com muita consciência mas eu fiz de um jeito que me deu muita paz mental para tomar ela. E eu vou te explicar o que é isso e como você pode aplicar a mesma coisa. Então, basicamente morei em São Paulo a vida inteira, estava muito cansado de São Paulo, obviamente, porque se você é de São Paulo ou se você conhece São Paulo, você deve saber muito bem o que eu estou falando em relação a trânsito, segurança, poluição, puta caos do cacete. Enfim, a cidade é uma merda, português claro, apesar de ter umas coisas boas, no geral a conta sempre fica negativa. E eu tava bem de saco cheio de São Paulo, principalmente que a pandemia tinha acabado, e ela estava voltando a ser uma cidade completamente caótica, no pior sentido possível. Na época, eu tava começando a namorar, na verdade eu já tava namorando, né? A Priscila, que é a minha atual esposa, e ela não era de São Paulo, ela veio de Porto Alegre para se mudar para São Paulo. Só que ela também estava querendo vazar de São Paulo, porque além do custo insano que é morar em São Paulo, esqueci de citar esse detalhe, ela também não aguentava mais a cidade, né? São Paulo, né? Basicamente. E aí a gente falou, beleza, a gente quer se mudar dessa birosca, ninguém aguenta mais morar nessa merda, a gente precisa se mudar. Como a gente se muda? E para onde? E alguns amigos nossos já tinham falado que Curitiba é muito legal, conhecidos, etc. Ah, Curitiba é uma capital, a gente gosta de frio, etc. E aí a gente falou, pô, Curitiba é maneiro. Curitiba fica perto de São Paulo, mas não tão perto a ponto do seu pai bater na sua porta sem anunciar. E ela também fica mais perto dos pais da Priscila, que moram lá para baixo, no sul do país. Então a gente falou, beleza, Curitiba pode ser uma opção maneira. Aí você me pergunta, Marcos, você decidiu se mudar para Curitiba olhando fotos e vídeos na internet? A resposta é não. Basicamente, o que a gente fez, a gente experimentou a decisão antes de tomá-la. A gente fez um drive-thru, basicamente, da decisão, que é uma das melhores formas de você tomar uma decisão muito custosa de reverter. O que a gente fez foi basicamente passar dias em Curitiba. Então você fala, nossa, que coisa óbvia. Mas sim, é óbvio, porém, muitas vezes a gente esquece na hora de tomar decisões grandes. A gente veio para cá e a gente ficou, acho que não foi um final de semana, foi um feriado, acho que foi a Páscoa. A gente foi aqui na Páscoa de 2022, se não me engano, ficamos 4 dias por aí. É óbvio que a gente não conheceu a cidade inteira, mas esse não é o objetivo de um test drive. O objetivo do test drive, assim como você experimentar um carro, é você ver se você gosta da porcaria do carro. Foi a mesma coisa quando a gente veio para a cidade. A gente estava vendo se a gente gostava da cidade. Cara, a gente veio aqui numa época que estava um frio desgraçado. Não estava um frio, frio absurdo, mas já estava frio. Pegamos uma puta chuva, eu lembro disso claramente. A gente ficou encharcado. Porém, a gente ficou encantado com a cidade. A gente adorou o fato dela ser uma cidade onde você pode andar. É uma cidade muito, muito verde, com muitos parques, com muitos lugares para conhecer. E a gente, obviamente, veio turistar na cidade, etc. E a gente gostou muito do clima, apesar da chuva. A gente gostou muito de ser uma cidade segura, que passava uma sensação de segurança, e realmente passa. Então, se você quiser se mudar para Curitiba, dependendo do bairro onde você mora, saiba, é uma cidade segura. Então a gente falou, cara, beleza, é isso, tipo, decidido está, vamos para Curitiba. Mas a gente só tomou essa decisão com tranquilidade porque a gente conseguiu fazer esse pequeno test drive, que parece um jeito meio óbvio de tomar uma decisão, mas muitas vezes a gente ignora que é muito fácil de você criar test drives. Quando a gente fala de tomar decisões, agora eu vou começar a expandir isso para outros momentos da vida, a melhor coisa que você pode fazer para ficar em paz com uma decisão é você conseguir, muitas vezes, testar ela antes, ver se é aquilo que você realmente tinha expectativa que fosse, e se for, você executa. E é claro que, putz, Marcos, mas e se você tivesse se mudado para Curitiba e de repente a cidade vira uma merda? Poderia ter acontecido, mas o test drive não serve para você resolver por 100% de certeza a probabilidade das coisas darem certo. Ela serve para diminuir
a probabilidade das coisas darem errado ou de você se quebrar a cara. Então, cara, vou dar um exemplo aqui que eu lembro de passar quando eu estava escolhendo a faculdade, que era basicamente, as faculdades fazem isso ainda, se eu não me engano, de você ir lá conhecer a faculdade. Eu lembro do meu colégio na época, na faculdade que eu fiz em São Paulo, a faculdade veio até o colégio e a gente foi fazer tipo um tour na faculdade no dia. É óbvio que eu não tinha como saber o que seria a vida na faculdade, porque não estou falando de ter aulas e coisa assim, mas eu consegui ter um gostinho do que seria. O carro, como eu já citei nesse vídeo, é um dos melhores exemplos, né? Basicamente, eu tô falando de test drive. Mas quando você para pensar assim, cara, quantas coisas hoje você tem o trial de 7 dias para experimentar o aplicativo e ver se você gosta, e alguns até, graças a Deus, estão indo com a opção agora de a gente nem pede o seu cartão de crédito e coisa assim. Então, a gente tem muito disso na vida, só que muitas vezes na nossa própria vida a gente esquece de aplicar esse conceito, esquece de pensar que é possível você fazer test drives e que o test drive vai te ajudar a tomar aquela decisão em paz e ficar com aquela decisão em paz também, porque você testou. E aí entra a parte 2 desse vídeo aqui, que é uma questão de que muitas vezes na vida a gente precisa entender as decisões de uma forma que eu aprendi com o Jeff Bezos. Jeff Bezos, para quem não conhece, eu vou talvez colocar uma foto dele voando aqui no vídeo, é o fundador da Amazon, então talvez você conheça. E ele, uma vez eu li isso, e é meio famoso isso já, mas ele basicamente falou o seguinte: como é que ele pensa as decisões, né? Pensava na época que ele era CEO da Amazon. Ele pensava as decisões no que ele chama de two-way door. E eu não tenho uma tradução muito boa para isso no português, mas imagina que é uma decisão de uma porta que abre e fecha, ou aquela porta, depois de aberta e fechada, ela não abre mais. Então, o que ele falou é: na Amazon, eles têm decisões de negócio no dia a dia que são portas que só abrem uma vez e fecham, e vai ser muito difícil de você abrir aquela porta de novo. Então, vou dar um exemplo aqui imaginário. Imagina que a Amazon comprou a empresa XPTO. A Amazon, ao comprar a empresa XPTO, é uma big decision, concorda? Assim, você não tem como, meio que você comprou a empresa, não tem muito como, não gostei, deixa eu devolver nos 7 dias de grátis aí que eu tenho no direito do consumidor. Não, bicho, tipo, você comprou aquela birosca, a bucha é tua. Então, esse tipo de decisão, o que ele fala é, esse tipo de decisão a gente deliberava muito antes de tomar. Muito, muito, muito. A gente pensava, a gente debatia, a gente refletia, a gente tentava de alguma forma fazer algum tipo de experimento para ver se aquilo fazia sentido mesmo ou não. Ou seja, são decisões lentas, basicamente. Você precisa tomar essa decisão com bastante cuidado. E aí, por exemplo, você fala, Marcos, a decisão de você se mudar para Curitiba era uma decisão de porta que abre e, se depois de fechada, dificilmente seria aberta novamente. E a resposta é sim. Não é uma decisão tranquila você se mudar de cidade, porque tem um custo insano. Tem um custo emocional muito alto, tem um custo de dinheiro muito alto, tem um custo de energia e tempo muito alto, etc. Quando a gente fala de tomada de decisão, a gente sempre está, de alguma forma, consciente ou não consciente, pensando em recurso. Qual recurso eu estou arriscando nessa decisão e quanto de recurso eu estou arriscando nessa decisão? No caso dessa mudança para Curitiba, era um risco alto. Então, o que a gente fez para diminuir a probabilidade da gente quebrar a cara? Fizemos um experimento. E aí entra o segundo tipo de decisão que o Jeff Bezos aplicava na Amazon e que ele continua aplicando, que é o que ele chama das decisões de porta abre e fecha, ou seja, não tem o custo de voltar atrás é muito baixo. Nesse caso, o que ele fala é que essas decisões é tipo, passa e vê o que acontece. Cara, e a maioria das decisões da nossa vida são assim. São decisões de portas que abrem e fecham e não vai ter custo nenhum. O máximo que vai acontecer é você precisar engolir o seu ego quando as coisas não derem certo. Me dando como exemplo agora aqui para outros assuntos. Produzir conteúdo na internet, investir nesse canal de YouTube, decidir mudar a minha estratégia de posicionamento de marca para focar basicamente em tomada de decisão, que é o assunto desse vídeo, planejamento, clareza mental, como pensar melhor e todo esse monte de coisa, que é o que eu realmente gosto de falar. Cara, é uma decisão que você fala, nossa, Marcos, é uma decisão, mas aí se você mudar. Cara, se não der certo, você só muda e ajusta e segue a tua vida.
Esse overthinking de decisões, esse pensamento em excesso de, meu Deus, o que vai acontecer se der errado, é uma grande abstração da nossa mente tentando a gente proteger a gente de tomar decisões. Decisões que muitas vezes, na maioria das vezes, são decisões simples. Porém, a gente, ao pensar em excesso, fica sobrecarregado, cria cenários catastróficos na nossa mente de que, meu Deus, o que vai acontecer? Eu vou morrer, eu vou falir, eu vou morar na rua, eu vou. Ah, meu Deus. Sendo que, na prática, a maioria das decisões que a gente toma na vida e que a gente poderia tomar na vida são decisões de portas que abrem e fecham sem problema ou não. Two-way door decisions. Olha que nome chique, você está aprendendo até inglês com meus vídeos do YouTube agora. Mas o que você deveria fazer é usar o princípio do Jeff Bezos. Decisões que são portas de mão dupla, vamos melhorar aqui a minha própria tradução, são decisões que você não pensa antes de decidir. Você pode fazer o quê? Você pode fazer um experimento. Isso eu gosto de fazer, independente do tipo de decisão. Quando é uma decisão de uma porta que vai fechar e dificilmente vai abrir, a menos que você tente arrombar a porta, eu gosto de fazer o que eu falei ali do test drive e tomar ela com mais deliberação. Levar mais tempo, refletir, fazer uma análise minuciosa, eu não sei falar essa palavra, e basicamente assim. Decisões mais o custo muito baixo, onde o único custo talvez seja o meu ego, talvez seja um pouco de tempo. Cara, um negócio digital, tá? Antes de eu entrar no resto aqui, é basicamente uma decisão de negócio, basicamente uma decisão de via de mão dupla, porque um negócio digital que nem o que eu tenho aqui de venda de conhecimento, curso, mentoria, esse tipo de coisa, é um tipo de negócio que você fala, cara, qual é o custo que eu vou ter nisso? O que eu perco se isso der errado? Nada, nada. Basicamente, o máximo que acontecer, eu gravei uns vídeos e não deu em nada, e parabéns, eu ganhei, na verdade, porque agora eu me tornei um comunicador melhor. Então, a principal coisa que você precisa pensar é, roda um experimento, cara. Se compromete. A melhor coisa que você pode fazer é se comprometa, faça um experimento. Como assim um experimento, Marco? Você vai se comprometer a, durante X tempo, fazer X coisas para ver se você gosta. Qual é o custo disso? O custo é muito baixo. A maioria das decisões da nossa vida não são decisões de vida ou morte, não são decisões irreversíveis. Algumas são, mas a maioria não é. E o fato da gente não ficar em paz com decisões vem muito mais pela nossa insegurança em sustentar as decisões e nos mantermos fazendo aquela decisão. É que nem se eu tivesse me mudado para Curitiba e ficasse me questionando se eu deveria ter mudado para Curitiba, ou se eu deveria continuar em São Paulo, se eu deveria ter mudado para Porto Alegre, ou se eu deveria ter mudado para Natal, ou se eu deveria, na verdade, ter mudado para Tóquio. É papo de louco, concorda? Não faz muito sentido. Então, quando eu tomei a decisão de me mudar para Curitiba, eu não fico mais questionando a decisão. Porque a decisão atende os meus critérios. Porra, eu queria morar numa cidade feliz, eu queria morar numa cidade segura, eu queria morar numa cidade verde, eu queria morar numa cidade bonita, queria morar numa cidade que eu possa andar, queria morar numa cidade mais calma. Ela atende esses critérios. Então, a sua tomada de decisão, você precisa ficar em paz em relação a quando eu tomei essa decisão, ela está atendendo os critérios que eu mesmo estabeleci para tomar essa decisão, porque muitas vezes a gente não fica em paz, basicamente porque a gente nem sabe quais critérios a gente queria. Então, se você fica ansioso, se você fica se questionando depois de tomar qualquer tipo de decisão, seja no negócio, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, eu sabia o que eu esperava? Quais eram os critérios que eu usei para tomar essa decisão? Se a resposta é nenhum, a minha recomendação, além de faça experimentos, é comece a definir com clareza os critérios que você está esperando. O que eu espero com isso? O que eu estou considerando que vale, que é um ponto importante para eu decidir por esse caminho e não pelo outro? Quando você começa a pensar assim, você sai do piloto automático e você começa a tomar decisões que estejam alinhadas com seus objetivos. O que eu mais percebo são pessoas, empreendedores, profissionais, pessoas em comum, tomando decisões basicamente colocando o dedo na boca e vendo para onde o vento sopra, se frustrando no processo, não sabendo por que cacete ele tomou aquela decisão, o que ele esperava com aquela decisão, qual era o critério que ele usou para tomar aquela decisão, e ficando frustrado. E muitas vezes, e aí começam os problemas. Você pula de galho em galho, ou seja, eu estou mudando a minha decisão, estou mudando a minha estratégia a cada 5 minutos. Eu fico ansioso porque eu fico pensando, e se eu tivesse feito aquilo? E se eu fizesse feito aquilo? Você vira um maluco do pensamento excessivo, você começa a sobrecarregar, fica ansioso, e você basicamente não avança em nada. Porque você está sempre voltando para estaca zero, que é o grande perigo de você ficar basicamente numa guerra mental com as suas decisões. Quando você fica voltando atrás, quando você fica mudando, quando você fica questionando tudo, você não consegue avançar na decisão. Então,
Como eu falei, imagina se eu tivesse mudado para Curitiba e tivesse ficado me questionando se morar aqui faz sentido, se eu deveria ter ido para São Paulo mesmo, se eu deveria ter ido para sei lá onde. Eu ia ficar maluco, eu ia virar um poço ambulante de ansiedade. Ou seja, resumindo esse vídeo, a coisa mais importante que você precisa fazer para tomar decisões melhores e ficar em paz com as suas decisões é diminuir o risco das suas decisões. Uma das formas de você diminuir o risco das suas decisões, especialmente as grandes, especialmente as que têm um custo muito alto de reversão, é você fazendo um test drive antes. Tente de alguma forma fazer um experimento onde você consiga entender se aquela decisão que você vai tomar faz sentido ou não. Pode ser, vou passear X dias na cidade para entender, vou conversar com pessoas, eu vou ler sobre o assunto, etc. Se for uma decisão de negócio, cara, como é que eu testo um produto antes de lançar e investir dinheiro e tempo num produto? Posso fazer uma pesquisa de mercado, posso fazer o que a gente chama de MVP, posso fazer conteúdo para ver se as pessoas têm interesse. Olha só como é que você toma a decisão de lançar um produto no digital, por exemplo. E não se esqueça, a maioria das decisões no dia a dia são decisões reversíveis. A maioria delas é algo que você pode voltar atrás caso não dê caso não dê certo. Porém, isso aqui ficou alerta para você não cometer a grande cagada, que é ficar pulando de galho em galho. Você precisa dar tempo ao tempo. Raramente as decisões que a gente toma são decisões que irão se pagar imediatamente. Ninguém entra na academia e mete o shape em 7 dias. Isso é papo de louco. Então não faça isso. Não cometa a grande cagada que é: eu esperava ter o shape dos sonhos em 7 dias. Eu não tenho. Vou mudar, vou fazer tal coisa. Cara, pelo amor de Deus, usa o bom senso. Então você precisa dar tempo ao tempo, você precisa se manter nas suas decisões para você ficar em paz com elas. Faça os seus experimentos. Avalie bem se é uma decisão de porta de mão dupla ou porta de mão única. Avalie os seus critérios, tenha clareza sobre o que você espera, é isso que vai te trazer paz mental. E por hoje é só. Deixa aqui embaixo os comentários se você gostou desse vídeo. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreve, dá uma moral aí. Se inscreva na minha newsletter também, que é uma newsletter muito boa, semanal. Eu não te encho o saco com 200 e-mails por semana, onde eu basicamente aprofundo sobre os temas que eu falo aqui no YouTube. É a Cartas de Clareza. Você pode se inscrever clicando no link também da descrição desse vídeo. Deixa um comentário se você gostou, se você ficou com dúvida, se você quer que eu faça mais vídeos sobre esse tipo de assunto. Seu comentário importa muito para mim. Por hoje é só. Um grande abraço e a gente se vê no próximo.